semana pós-jogo contra o Vila, sabe? Demais, foi pesado. A gente percebeu muito isso já nesse jogo. Mas eu acho que o Goiás conseguiu o que ele precisava, entendeu, cara? O que o Goiás precisava, sabe, era ganhar o jogo. Até o Mancini, eu senti muito isso naquele pré-jogo, quando o Mancini fala. O repórter pergunta para ele, mas o Goiás tem que ganhar, jogar bem. Ele falou, não, o Goiás tem que ganhar o jogo. Então ali eu já senti uma preocupação muito grande no Mancini em relação ao desempenho. Ele já não estava projetando um grande desempenho. Olha, quando o treinador não projeta um grande desempenho, você tem que ficar alerta, né? E Mas ele e ele já projetava isso, uma equipe de desempenho fraco nesse jogo contra o América. Então, agora, vencendo o jogo, eu penso que o Goiás desenha uma perspectiva diferente para a sequência da competição. Mas o que o Goiás precisava demais era ganhar do América. E aí acabou conseguindo ganhar. O Goiás já entra em quase uma contagem regressiva para chegar ao acesso. Eu até estava vendo, está caindo a necessidade de pontos lá nos levantamentos da UFMG. 62 pontos agora já está com uma possibilidade de acesso muito grande, de 97%. Quem conseguir chegar a 62, para 62, o Goiás precisaria aí hoje de 6 vitórias, né, para fazer 62. Eu acho 63 ainda mais seguro hoje. 63 já está dando 99,1% de chance de acesso, ou seja, isso é uma chance absurda de você subir com 63, que seriam 6 vitórias e um empate nesse caso, né? Mas do jogo do América, eu acho que assim, o Goiás salvou a semana, sabe? Um desempenho sofrível, mas o Goiás salvou a semana. E tem dias que é isso que você tem que fazer. Tá? Tem dias na vida da gente que a gente precisa chegar é dormir vivo no final da tarde. Tá? Dormir vivo, bom, cara, amanhã você tenta outra coisa diferente, porque hoje era o máximo que dá para fazer. E naquele jogo eu penso que era o máximo. Mas você me chamou, Carlão, por favor. não, eu assim, com certeza a vitória, os 3 pontos é o que a gente pode tirar de mais importante. Não podia sair daquele estádio sem os 3 pontos de maneira alguma, né? O Paulo Vitor falando aí que até o gol foi feio, realmente. Não, Paulo, pode ter certeza, não iríamos fazer o gol com as nossas próprias chuteiras, né? Então, é certeza, tinha que acontecer aquilo ali mesmo, sabe? Porque o que me incomoda, o Gerli, é que assim, tá chato já ficar falando toda vez do Mancini, toda vez, né? Da escalação dele, das substituições, né? Assim, teve reunião longa no gramado, né? Depois na volta aos treinos. E assim, ele falou que precisava ganhar o jogo, mas parece que ele não trabalhou para isso ou não estava com muita, né? Estava totalmente enganado, porque o que o Goiás apresentou, a escalação que ele colocou, né? E o que foi apresentado dentro de campo não foi para um time que queria a vitória, sabe? Não foi para um time que queria a vitória. Então é isso que me preocupa. Porque Felipe, assim, até quando assim, nós estamos com um ótimo aproveitamento do campeonato, retomamos a liderança, mas até quando, se você me der um documento, você gosta de falar isso, né, Gerli? Se me der um documento para assinar aqui agora, se você me der um documento garantindo que nós vamos continuar com essa jogando mal e ganhando jogos, eu assino e vamos embora. O problema é que eu não tenho Assim, Carlão, essa certeza. eu vi. Para mim, esse jogo era um jogo, vamos dizer assim, psicologicamente dramático para o Goiás, sabe? Não é um jogo que eu vou levar em consideração, sendo franco assim com vocês, pelas circunstâncias, sabe? Não é aquele jogo que eu vou levar em consideração assim para o trabalho do Mancini. Eu só vou tirar uma coisa de lição desse jogo. Para mim, o Goiás tem que tirar uma coisa de lição desse jogo. O Goiás precisa de outro centroavante. E essa é a lição que eu vou tirar desse. E eu falava isso lá atrás já. Como eu falei quando que o Goiás precisava de um zagueiro, lá no primeiro turno ainda, falei que o Goiás precisava de um centroavante há umas 2 rodadas quando o Barceló foi embora. Por quê? Porque ontem eu vi o Mancini fazendo uma grande engenharia para não colocar o Arthur Kaique no time. E por que ele fez essa grande engenharia para não colocar o Arthur Kaique no time? Porque ele não confia no Arthur Kaique. Ele jamais vai vir no microfone e falar isso.
eu não confio no Arthur Kaique. Mas se ele confiasse, ele não faria toda aquela engenharia para não pôr ele no time. Porque ele fez uma engenharia, depois ele pôs o Jar Jar jogando centralizado, depois ele pôs o Rato jogando centralizado, ele mudou a configuração do time para não colocar o Arthur Kaique. Então, quando chega nessa situação, o diretor de futebol, eu sei que o Goiás já bateu no teto, o Goiás mesmo está falando isso, mas o Goiás tem que juntar alguns caraminguás, porque isso é igual pagar energia. Aí eu não tenho dinheiro, mas você tem que pagar energia, companheiro, porque senão você fica sem, aí fica pior. Então, essa não dá para abrir mão. Então o Goiás precisa de um outro centroavante, para não ter que ficar fazendo essas engenharias. Não dá para contar que o Anselmo Ramon vai jogar todos os jogos daqui até o fim. E outra, tem dia que o Anselmo pode não estar bem. Tem dia que você talvez precise jogar com 2 centroavantes para tentar buscar um resultado. Então, eu acho que o Goiás não pode arriscar-se aí para essas últimas 15 rodadas sem um outro centroavante. É a coisa mais natural do mundo é você ter um centroavante titular, outro reserva. É o trivial, é o básico do básico. E o Goiás não tem isso hoje. Então, para mim, a única lição que o Goiás tem que levar em consideração desse jogo é essa. Porque a restante, para mim, o Goiás fez um jogo psicologicamente dramático. E ganhou. Pronto. Que era o mais difícil. Agora eu acho que assim, o horizonte clareou muito, sabe? Eu senti assim, igual quando a pessoa está com depressão, o Goiás fez esse jogo com depressão. Só que agora já tomou o remédio, o sol já está claro, o céu já está azul, os passarinhos já estão cantando de novo. Então pronto. Agora eu acho que o Goiás vai ter muito mais tranquilidade para olhar para frente, porque ele conseguiu passar por esse momento. E, e como eu coloquei, para mim o Goiás está aí praticamente a 6 vitórias e um empate do acesso. Tem uma ótima oportunidade de diminuir para 5 vitórias esse jogo contra o Botafogo na Serrinha na próxima rodada. Se você diminui para 5 vitórias, eu falo que assim, tem coisas que são muito emblemáticas. Quando o número de vitórias cabe na sua mão, você já sente aquilo muito perto, sabe? Muito palpável. E acho que esse jogo contra o Botafogo é para isso. É para o Goiás já sentir o acesso palpável, já sentir o acesso na mão, já ter aquele contato mesmo, sabe? Igual quando você pega aqui essa garrafa, você não tá vendo ela, você já tá tocando ela, dá outra sensação. Mas você havia me chamado, Ana, por favor. Não, Gerli, o que eu estou sentindo, até olhando sobre toda essa movimentação do Goiás, é que o Goiás já está tocando nesse G4 e talvez tocou internamente. No G4 não, no acesso, que já estava praticamente garantido. Por isso foi permitido falar, não, nós já chegamos no teto, nós não fizemos, não vamos fazer mais as movimentações, esse tipo de fala. Parece que o Goiás já entendeu que a tabela está favorável. Perder esse acesso neste momento seria quase matematicamente impossível. E uma outra situação, parece que o Andrino e a comissão técnica, o departamento de futebol, tentou matar dois coelhos com uma cajada só, com uma cajadada só, ou quatro com duas, que foi contratar o Moraes e o Wellington Rato. Eu já tinha essa impressão e o Andrino praticamente confirmou na coletiva quando ele fala: não, nós nos movimentamos menos, mas nós contratamos jogadores polivalentes. Teve o Moraes, o Rato, eles fazem duas funções. Ali tirando o dele, né? O Rato pode jogar no meio, ele pode cair na ponta. Enfim, contra o América, um falso 9 ou um 9 falso, como o Gerleder gosta de brincar. O Moraes também faz diversas funções aí no campo. Eu tive essa sensação que o Conselho Administrativo avisou, olha, acabou, chega de gastos, vamos tentar diminuir. O que a gente pode fazer? Vamos no mercado e olhar quem que pode fazer várias ao mesmo tempo. E aí fizeram essas movimentações. Só que o futebol não é tão simples. É claro que o acesso está na mão, mas desde há um tempo a gente só publica a matéria, né, Gerli? Quando o apito final soa. Exatamente. Bem, então falamos aqui do Goiás, né? O Goiás agora líder do campeonato outra vez. Eu até fiz um levantamento, tá aqui no canal,
né, das participações do Goiás. O Goiás passou até agora 87% das rodadas no G4. São 20 de 23, o Goiás no G4. E dessas 20 no G4, 14 na liderança. Então, Goiás de 23 rodadas, 14 na liderança, 6 no G4, mas fora da liderança, e apenas 3 fora do G4. Então, essa é a campanha do Goiás. Uma campanha, se a gente for observar, uma campanha muito segura, né? Muito. No Goiás, questiona-se o desempenho, mas não tem como questionar os resultados. Né? Não tem como questionar os resultados do Goiás. Porque o E Goiás Gerli, começou. você tem Sim. aí, eu até procurei aqui, mas como eu mudei de computador, ele estava no outro. Ano passado, nessa situação, ou não exatamente nessa rodada, porque é isso mesmo que eu estava procurando aqui, mas na virada do turno, eu lembro que os times que estavam no G4, dos 4, só um subiu. Você lembra dessa informação aí, você ou Ana Lívia? Vamos, Eu tô vendo torcedor vamos achando que a pegar gente é aqui 2024, né? Nós vamos isso. pegar Eu tô vendo 2024 torcedor aqui, a aí, 19ª rodada. respeito todas Aqui, ó. as críticas, né? Inclusive hoje tem sintonia de novo, hoje à Aqui, ó. noite. O G4 do ano passado. Santos, no final do turno. Santos, Novo Horizontino, Mirassol e Operário. 2 subiram, né? O Santos e o Mirassol subiram. Dois O Novo subiram. Isso Horizontino na ficou virada do turno ou nessa rodada na agora, virada nessa do altura? turno. Na virada do Uhum. turno. Na Era isso que eu 19ª queria rodada. lembrar. Nesta rodada agora, que é a 23ª, vamos ver quem é que estava. Novo Horizontino, Santos, Mirassol e Vila. Ou seja, o Santos e o Mirassol, o Novo Horizontino era líder, né? Esse é um ponto interessante, né? Que o Novo Horizontino era líder e ele não subiu nessa Não, subiu. rodada. Ele era o Uhum. líder. O Goiás era o quinto colocado, inclusive. O Novo Horizontino tinha 5 pontos de vantagem para o Goiás. O Novo Horizontino tinha 40, o Goiás tinha 35. Né? Nesse momento, o Goiás tem 44, 4 a mais do que o Novo Horizontino tinha no ano passado, nesse momento. E o Goiás tem agora 8 pontos de vantagem para o quinto colocado. Ou seja, a situação do Goiás é mais confortável nesse momento do que era do Novo Horizontino no ano passado. Mas 2 subiram entre os 4 que estavam no G4 nesse momento. O Novo Horizontino e o Vila não conseguiram o acesso. Não, mas é por isso que eu queria lembrar. Eu estava tentando puxar na memória aqui, porque não é só pessimismo, é preocupação. Preocupação mesmo com o desempenho. O torcedor não tem coragem de falar que o jogo de sábado foi bom, né? Foi um bom jogo dentro de casa, com a Serrinha, com um bom público, né? Na média aí dos públicos do Goiás. Então, assim, é preocupante porque a gente quer ver um bom desempenho do time, né? Sábado que vem é um jogo contra um dos piores do campeonato aí, quem tá lá embaixo, né? E a gente precisa mostrar um pouco de futebol, um pouco mais de qualidade, né? E seguir. O acesso está encaminhado, né? Estamos bem no campeonato, isso é inegável, né? Mas é preocupante o desempenho dentro de campo, né? A gente toda hora muda, toda hora o jogador. A gente falou aqui da escalação, né? E o Arthur Kaique acabou entrando. O Elton Matheus entra todo jogo, né? Isso aí é uma lei, né? Então não tem mais o que falar. Arthur Caio acabou entrando, né? E aí ele mexe. Então, assim, eu tenho ficado preocupado, sim, né? Acho que tem meus motivos. O time não está se apresentando bem, mas acho que. Mas concordo com a parte de que passou aquela questão do clássico e agora o time vai jogar um pouco mais solto, né? Mas imagina se o zagueiro não colocar a bola para dentro, o que nós estaremos falando aqui, né? Nesse momento, entendeu? O Exatamente. dog não estaria bem. Não, o cachorrinho, inclusive ele melhorou, graças a Deus. Peguei um vídeo aqui, nossa, mas graças a Deus o bichinho tá bom. Mas assim, a gente tem que ficar preocupado, né? E a gente sabe que, por exemplo, o que a gente fala, a torcida organizada fez um protesto, eu acho importante a gente falar isso, né? Senão fica parecendo que é só insatisfação, é isolada, né? E não é.
entendeu? O que a gente vem falando, a torcida organizada refletiu lá em forma de protesto passou o recado, né, com as faixas, né? Então nós não estamos muito fora da realidade, não, né? Então eu acho que tudo é válido, porque os caras têm que ficar sempre sendo cutucados, sempre um pouquinho tirando os caras da zona de conforto, porque senão, meu amigo, já fecharam os cofres para novas contratações. E o Gerli acabou de dizer que a gente precisa de mais atleta e não deve chegar, né? Então, esse pessoal que está aí, o elenco que está aí, que eu acho que é um elenco comprometido, porém instável mentalmente, tem que dar conta. E se a gente deixar correr frouxo, eles entram em campo como se fosse jogar o jogo lá no Oba, entendeu?